Boa noite a todos que estão chegando. Sejam bem-vindos a mais um Gamification Summit, evento quinzenal da Gamifique sobre o mercado de gamificação no Brasil. E hoje nós reunimos um time de feras aqui no Google Meet para bater um papo a respeito de gamificação e transformação digital. Esse monstro de 7 cabeças que vem de fato transformando, né, o mercado de analógico para digital, e hoje a gente vai bater um papo, fazer reflexões a respeito. E para falar sobre isso, nós trouxemos aqui o Pedro Morita, que é gerente de marketing de produtos, a Emanuele Rodrigues, que é MBA em administração, finanças e geração de valor, e também analista de sucesso do cliente aqui na Gamifique, o Hugo Lopes, que é especialista também em gamificação de negócios e um dos sócios aqui da Gamifique, e o Marcel Leal, que é especialista em gamificação e também diretor de arte. Um passo anterior, que é o que, trazendo um ponto do que o Hugo falou, né, que é uma coisa que, para você ter uma transformação digital, primeiro você precisa digitalizar, levar algo do ambiente físico para o ambiente digital. Então, vamos fazer o exemplo aqui do que o Hugão trouxe das reuniões. Essa reunião, ela aconteceria fisicamente, a gente numa sala, numa mesa, em frente, ali, conversando. A gente trouxe ela para o digital, a gente não alterou ela, a gente não trouxe mudanças, a gente digitalizou ela. Esse é o primeiro passo. O segundo é a gente utilizar tecnologia e ferramentas para transformar ela de alguma forma. E esse é o segundo passo para onde a gente está indo de transformação digital. Então, eu acredito muito que transformação digital é esse processo contínuo, porque quanto mais a gente aportar conhecimento, tecnologia, ferramentas e as experiências que a gente vai tendo, a gente vai buscando e encontrando melhorias e novas formas de fazer a mesma coisa. Então, é um processo contínuo. Porém, eu acredito que o pedágio, entre aspas, obrigatório, é essa digitalização, é levar isso para o digital. Um outro jeito de fazer as coisas, é um outro jeito, é uma outra realidade, é uma outra abordagem, é uma outra relação que a gente vai ter com as coisas daqui para frente, que vai ser no meio digital, né? A transformação digital, ela começa com as pessoas primeiro. A gente precisa entender isso, né? Esse comportamento, essa cultura. Porque senão a gente corre o risco de acontecer isso que o Pedro estava exemplificando, de trazer a escola, tirar a escola de como era, como é até hoje, né? De 300, 400 anos atrás. Tem uma historinha que se o Newton, né, o Isaac Newton baixasse hoje aqui, o único lugar que ele ia se sentir em casa é na escola, né? Porque o resto tudo mudou. Só a escola que está do mesmo jeito que estava quando ele era vivo ainda. Senão a gente corre esse risco de pegar a escola e trazer pro Meet, pro Google Meet, trazer para uma tela as carteiras. Eu mesmo fiz um cartão que eu ilustro também, né? Então eu fiz um cartão onde todo mundo, o professor era uma tela e vários aluninhos com um monte de telinha também, né? Que foi na época da pandemia. Que era isso, foi isso que aconteceu, né? A gente só replicou o modelo de sala de aula para o modelo em casa. Nunca foi tão necessário falar de pessoas e de relacionamentos do que agora, né, nessa era das telinhas, né, do Black Mirror, né? E a gamificação, daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais aprofundadamente aí na questão da gamificação, mas ela é, de fato, uma metodologia que pode contribuir bastante com o engajamento das pessoas nesse processo de uma forma saudável, né? Diferentemente dessa meia transformação digital que a gente vê em muitos lugares em que investe-se muito em tecnologia e não se investe em nada na mudança de mentalidade, né? O foco principal da Gamifique, né, é a gestão de equipes e de colaboradores através da geração de engajamento, motivação, cultura de alta performance, etc. Né? Realmente foi um produto diferenciado, né? Bem, a gamificação, eu não acho que seja um único caminho para a transformação digital, mas é um meio, sim, e é um meio de talvez deixar mais fácil, porque essa mudança de cultura, né, vamos pensar só em analógico digital, já é uma coisa bem difícil. Se pensarmos no meio educacional, por exemplo, nós tivemos, né, muitos professores com dificuldade muito grande de se encaixar, de se adaptar no tempo que tinham para poder, né, manter aí a qualidade das aulas, manter enfim,
a mudança de cultura é sempre, talvez, o mais difícil de qualquer transformação, porque a transformação, toda transformação, ela precisa de ação, como o Marcel falou, o Pedro falou. Primeiro, depende das pessoas, né? A gente vai precisar da digitalização, dessa mudança de cultura nesse sentido também. E a gamificação, para a mudança de cultura, ela se mostra, né, diariamente. Eu, né, que estou trabalhando há 2 anos com gamificação, eu me surpreendo a cada dia com pequenas coisas que a gente faz e que, de fato, geram aí um retorno, uma transformação muito grande em relação à cultura, a comportamento, a mudança de hábitos. Por quê? O fato de a gente, pensando só em alguns elementos e mecânicas de jogos, vamos pensar só em recompensa. Se eu coloco uma recompensa maior num ponto que eu quero que eles foquem mais, naturalmente, esse foco, de fato, né, se volta para esse ponto. Então, pensando bem rápido, assim, numa questão só que a gamificação pode proporcionar. Para que ele consiga ver uma trajetória, um objetivo, um porquê, e gerar boas experiências. Então, o segredo, eu acho, que está em usar a tecnologia no sentido de buscar eficiência com muita inovação. Porque a inovação, que a gamificação ela mora na melhoria de pequenos processos. E quando bem usada, ao construir a transformação digital e melhorando pequenos processos, é ali que a gente tem eficiência. E é justamente nessa eficiência que a empresa consegue aumentar sua margem, o seu lucro. É fazer 10 vendedores gamificados venderem como se fosse 11, ao invés de contratar um 11º. Porque com a mesma folha salarial, você consegue trazer um resultado maior. Ali que está a transformação digital, usando da inovação em busca da eficiência, que a Gamifique projeta em todos os nossos parceiros. Inovação não precisa de tecnologia. Eu acho que a gente precisa separar inovação, transformação digital de tecnologia. Eu acho que e aí é um ponto até que o Hugo falou, né? E o pessoal falou do Telecurso 2000, que ele conseguiu fazer várias coisas, ele conseguiu inovar, ele conseguiu transformar digital, teoricamente, sem ter grandes tecnologias, porque a televisão já existia. Ele não inventou a televisão. Então, a gente precisa entender que a tecnologia, ela é uma ferramenta. E não necessariamente para a gente transformar digitalmente algo, ou para a gente inovar em algo, a gente precisa criar algo. Isso é importantíssimo a gente falar, para quem está nos ouvindo, a gente reforçar isso, porque às vezes parece que eu sou inovador porque eu criei algo. Legal, mas não necessariamente. A gente pode, e aí vamos dar um exemplo aqui, um pequeno negócio de um bairro, ele pode gerar, como a Emanuele falou, da experiência, ele pode gerar uma experiência fantástica de atendimento para o consumidor em volta dele ali, usando o WhatsApp, usando o SMS, atendendo por celular, usando coisas que já existem, ele pode gerar uma puta transformação na jornada daquele consumidor, gerar uma experiência única para esse cara, eu gostei do ponto do Hugo, a jornada do herói ali, ele criar um avatar que é o atendente do mercadinho. Em 2016, depois de um período sabático que eu estive no Vale do Silício, onde eu acompanhei ali grandes empresas como SAP, Microsoft, Salesforce, entre várias outras, investindo e comprando as empresas de gamification, porque a gamificação ela trabalha a questão do engajamento, né? Ou seja, o estímulo em busca de um resultado, de uma performance, né? E as plataformas, os CRMs, entre outras plataformas, elas trabalham só o controle. Então, nós atuamos na questão emocional das companhias. Pedro, agora quero pedir para você comentar um pouco, você que atua aí há muitos anos na área de marketing e produtos, como que você enxerga aí a transformação digital do ponto de vista aí de um profissional da área de marketing? Cara, o impacto é direto, né? A gente pode citar alguns grandes movimentos, mas dentro desses cenários, a gente vê que a transformação mudou praticamente o jogo, é outro jogo, né? Dentro de produto, a gente tem 3 grandes movimentos que isso é feito para poder melhorar a forma de explicar, né? Igual
você cria marcos na história para poder consolidar e ficar melhor a comunicação de coisas. Mas se a gente olhar para dentro do mercado de software, que é onde eu atuo, a gente começou ali na década de 80 um modelo chamado Sales Lead Growth, que era um time de vendas muito ancorado em pessoas, muito ancorado em visitas, direcionando a venda. Então, por exemplo, e aí de novo eu vou entregar a idade. Quando você comprava um computador na década de 90, era obrigatório, vinha o software da Microsoft, vinha tudo aquilo, você não tinha escolha, aquilo já vinha, era obrigado. Então, toda vez que você comprava um computador de uso pessoal, tinha um software da Microsoft. O consumidor não era ouvido, não tinha pesquisa, não tinha nada. Então, vendas liderava todo o crescimento de um produto. Então, era uma via de mão única. E aí vem uma empresa chamada Salesforce, com um cara que todo mundo que trabalha com vendas ou trabalha com atendimento de cliente deveria ler sobre ele, que é o Aaron Ross, e ele cria um conceito da receita previsível, que é uma máquina de vendas com formatos, utilizando um livro da década de 80, que é o conceito do spin selling, que é você entender a pessoa que está do outro lado, e aí a gente começa a ter um movimento de ter você não ser mais unidimensional, você entende que é um ser humano que está do outro lado e ele tem vontades e tem problemas, e você entende ele, traz conceitos da psicologia e de outras coisas, e a tecnologia já muito mais abundante e disponível, e surge o conceito de inbound marketing, um marketing de conteúdo, utilizando ferramentas digitais, e a gente dá um próximo passo e surge o movimento do Market Lead Growth, que é o marketing começa a liderar o crescimento de vendas, que é, a gente entende o consumidor, começa a colocar ele no centro, começa a gerar interações com ele, entender as dores dele, o que ele pensa, o que ele quer, e traz isso para alimentar todo um processo de vendas. Então, a gente começa ali, o que a Manu falou de jornada, começa a ter jornadas. Então, isso mudou o jogo e fez surgir um monte de empresas e negócios em cima disso, que é o marketing digital, que é HubSpot lá nos Estados Unidos, RD Station no Brasil. Isso mudou e criou todo um cenário. Pedro, deixa eu só te interromper rapidinho e mostrar aqui no Kindle, o Receita Previsível tem um livro, né, do Aaron Ross. Exatamente. Todo mundo aí que quer entender todo esse processo. A nossa Bíblia. Tem que conhecer, tem que ler essa obra aqui, que é o Receita Previsível, escrito pelo Aaron Ross e pela Mary Lou Tyler, né? O Aaron Ross só foi o cara que assumiu o time de vendas da Salesforce com $2 milhões em vendas, e ele saiu com $200 milhões em vendas. É só esse crescimento que ele fez. O mundo começa a acelerar e o profissional de marketing, o profissional de vendas, começa a entender que só ser bidimensional, a comunicação só vai e volta, entender que é uma avenida de mão dupla, era pouco, porque o consumidor cada vez mais começava a ter problemas diferentes, dores diferentes, ele começava a ter uma quantidade imensa de informações, ele passava a comparar as coisas, começou a ser um momento em que o consumidor tinha muito mais informação que o profissional de marketing e que o profissional de vendas da empresa. Então, algumas empresas começaram a entender que já não havia mais diferença entre as vendas corporativas e as vendas pessoa física, e era aquilo que a gente falou, tudo é pessoas, todo mundo são pessoas, estão comprando em nome de alguém, mas tudo é pessoas. E aí, as grandes empresas, Salesforce, HubSpot, Zendesk, essas grandes que são mantras para as empresas de software, começam um movimento de dar ainda mais autonomia para o consumidor, colocar mais decisões na mão do consumidor, fazer o que o Hugo falou de utilizar a tecnologia para transformar digitalmente os processos e ganhar eficiência, e surge um movimento que é o PLG, que é o Product Lead Growth, que o produto é a estratégia central da companhia e tudo roda em volta do produto. Então aqui a gente pode falar Spotify. Alguém imagina que o Spotify conseguiria crescer tendo
vendedor. Então, eu quero comprar o Spotify, eu tenho que entrar em algum lugar e um vendedor me liga, ou um vendedor vem até a minha casa